Avante, roladores! Abrem-se as dunas de areia para o manchar do sangue bárbaro que inunda essa terra árida, violenta, misteriosa e cheia de feitiçaria. Hoje começamos uma nova mesa, a mesa de Beasts and Barbarians. E com isso, vamos para a nossa sessão 1 e chamar eles, aqueles mercenários desbravadores desse mundo que não os convidou e não os quer. Começando com ele, o meu queridíssimo amigo Dioman. Fala aí, galera! Mais uma vez no cenário de Beast of Barbarians. Continuarei jogando com um personagem da primeira mesa, que é o Collyrius. Ele que é um bárbaro estilo Conan, né? Já que caiu em domínio público, eu posso falar. E meio puxado também, se você gosta de séries e gosta de uma referência mais atual, dos Dothrakis, de uma série muito famosa aí. Que eu não sei se eu posso citar o nome, então não irei citar. Enfim. O nome você pode citar, o nome não é domínio público, não. Bem, você pode citar. Os Dothrakis, se você jogar lá no Google, você vai saber quem é. Eu jurava que ele ia citar de uma série famosa e eu pensava que ele ia dizer que era Carl Sagan. Bem, meu bárbaro, ele utiliza no máximo aí um escudo, uma lâmina, que é uma Khopesh, uma espada do povo Tricarnia, né? E tá aí pra arrasar corações e dilacerar cabeças. Beleza, o próximo aqui é aquele que não é meu irmão, mas é como se fosse, e aqui ele é a minha irmã, mas vamos jogar com ele, Hudson. Finalmente, para desejo de de tempos atrás, né, Jefferson? Um laço sanguíneo direto, né? Finalmente somos família. Pelo menos. Amizade é tudo. Eu estarei jogando com Zorian. Cadê aqui minha ficha? Nyxara Zorian, certo? Ela lembra parecidamente a Ciri de The Witcher. Eu estou numa inspiração muito ligada à questão desse joguinho muito gostosinho. Estarei jogando com ela, certo? Uma personagem de cabelos brancos, usando nada mais ou nada menos do que uma leve armadura para manter os seus movimentos ágeis. Separadas do seu povo, juntamente com meu irmão, tentamos agora viver nessa terra de bestas e bárbaros. Beleza, o próximo é o homem estudante de filosofia do primeiro período, Lucas. E aí, pessoal, sou o Lucas, vou jogar com Nikos Amazula, ele que retorna junto de seu aliado Collyrius, aquele que, graças não, por culpa dele, está protegendo demais e perto demais uma jovem formosa dama. Toda uma cidade acabou sendo incendiada. E vamos ver o que acontece. Então eu vou me apresentar. Eu que serei um dos jogadores. Jefferson, figura constante aqui no RPG de quinta. Não por prazer, mas por me odiar demais, talvez. Estarei jogando com o feiticeiro Olho de Fogo, Zolkedun, ele que é o irmão mais novo da Nyxara, mas que após desventuras e as suas origens misteriosas, ele aparenta ser mais velho e também mais introspectivo, sombrio e talvez não confiável da mesa. Ele que estará trazendo a aba da feitiçaria e vamos ver como ele será visto por esse mundo de criaturas tão míopes que não conseguem ver a magia como a consequência básica do domínio. E enquanto o Dryon não volta, que será mais um dos jogadores, ele estará jogando aparentemente com o Harnack ou Feroz, que é um Valk, acredito eu. E por fim, vamos chamar o nosso algoz, o nosso carrasco,
aquele que vem brandir o seu machado em direção aos nossos pescoços, ou pelo menos tentar dificultar nossas vidas, Evaldo. E aí, pessoal, sou o Evaldo. Vou continuar com essa mesa que só teve um delay um pouquinho de 6 anos, né? Estamos iniciando agora a nossa segunda temporada. Alguns rostos antigos da mesa, novos personagens, mas continuando a história que começamos a contar há 6 anos. Bom, para começarmos, o que eu vou pedir? Eu vou pedir um breve resumo dos personagens, da história em si, até para todo mundo se situar. Eu vou começar com Hudson. Fale um pouco da história da sua personagem. Bem, vamos lá. Tanto eu, certo, como o meu irmão, no caso Zolkedun. o Zolkedun, fomos criados uma tribo onde indiretamente em algum momento tivemos que passar por determinadas provações. Assim como semelhante a The Witcher, a provação das ervas, certo? Essa tribo utilizava isso para separar os fracos dos fortes, principalmente, por N habilidades, certo? Físicas, mentais ou mágicas. Devido a sermos irmãos, cada um desenvolveu habilidades muito específicas referente à prévia dessa prova. Um acabava se inspirando no outro, certo? Para dar um certo segmento e um apoio. Embora com uma rivalidade intrínseca entre eles, certo? Cada um por dificuldades distintas. A minha tribo em si não se dava muito bem com o fato de eu ser uma jovem que estava querendo fazer um ritual que há muito se perdurava somente por um grupo muito específico de literalmente homens. E por eu ser submetida a esse certo ritual, acabei sendo exposta a uma dosagem que foi excessivamente mal posta, ocasionando o que levou à minha primeira morte. Fazendo com que, certo, parte desse desencadeado dessa morte viesse a ser o gatilho para que Zolkedun realizasse determinadas ações para que, a fim, pudesse me ressuscitar. E essas ações eu vou deixar para ele descrever. Como ficou evidente aqui para mim, à medida que eu fui... Uma coincidência, um padrão, né? A mente humana funciona com padrões, e eu percebi que a terminologia Nyx aparecia muito, tanto na minha história, como na história de Hudson, o meu item, e aí a gente criou, né, eu e o Hudson em conjunto, a nossa história, em que a nossa tribo de nômades alquimistas eram chamados da tribo das 12 noites, porque a noite é toda a lore da qual desenvolve a nossa tribo, o Nyx, a noite, as coisas que advêm da sombra, porque a gente vem de uma linhagem desses alquimistas que talvez usassem essas ervas inicialmente para suprimir um certo poder da nossa linhagem, mas que agora eles virou uma coisa ritualística padrão. E aí, como o Hudson falou, a personagem dele era sempre muito subestimada e maltratada pela tribo. Ora por ser mulher, ou ora por ser muito promissora a despeito dos homens. Quando ela fez a prova das ervas, alguém, não sabemos quem, colocou uma sobredosagem que a levou à morte, e isso fez o meu personagem perder o chão. O Zolkedun, ele tinha uma habilidade estranha de comungar com as sombras da noite, as sombras da noite que pairavam em sua mente até mesmo durante o dia. Ele conseguiu, ao longo dos anos, e cada vez comungando mais com ela, ao ponto de, quando Nixara morreu, ele não aceitou esse resultado e tentou trazê-la de volta. Foi quando ele, puxando de um plano sobrenatural, uma orbe, a qual é chamada de orbe de Nixtal, um item mágico, ele acabou usando
esse orbe para trazer a Nixara de volta à vida. Só que tal qual é um ritual mágico, a qual a magia desse mundo é meio que ingrata, por assim dizer, o preço foi a própria vida do Zolk'Edum também. E os dois pereceram, porém, minutos após, os dois retornaram como figuras mutantes, mutagênicas com olhos de fogo, ou olhos âmbar de lince gato. E mutações adicionais a gente foi desenvolvendo com o longo do tempo. E a partir disso, nossas novas habilidades, eu como um ser do oculto e a Nixara como uma caçadora, dominadora do plano alquímico, por assim dizer, a gente se transformou em mercenários e tem essa relação de dualidade entre luz e sombra, noite e dia, amor e ódio, assim como a relação que a gente cultiva, que na verdade é de admiração, inveja e por aí vai. E é isso. Gil, sua vez. Vamos lá. O Colírios, ele, como já falei antes, ele é um bárbaro a la Kona, a la Dothrax. Ele é um sobrevivente das guerras antigas. E o que acontece? Durante as guerras, ele cometeu a infelicidade de matar um dos seus superiores por atitudes que não concordavam. Ele foi contra e matou um dos seus superiores. Os demais o capturaram e o acabaram vendendo como escravos. Por ser um cara grande e possuir músculos, atributos físicos bem presentes, ele foi facilmente comprado por um senhor das terras locais e o colocou para ser, digamos, de certa forma, o seu guarda-costas. E isso não impede que durante a noite ele vá servir como guarda pessoal da rainha, enquanto o seu lorde bebe nas tavernas das cidades. Ele tem um voto, o voto dele é não cortar o cabelo até ser derrotado em batalha. Então ele tem tranças grandes. Ele usa uma espada Kopesh, que é uma espada arredondada, e uma tanga de tecido e um escudo. É considerado machado para fins da mesa. Basicamente isso. Muito bem. Lucas? Eu vou jogar com o Nikos, como eu já havia dito. A ideia central do Nikos é que ele é um nobre caído. Ele faz parte, melhor falando, de uma das várias tribos que dominam a Savana de Marfim. E ele, por ser o filho mais velho de seu pai, que era o líder de uma dessas tribos, deveria suceder ao trono, se é que é possível, ao trono de sua tribo. Chefatura, não? Hã? Chefatura, eu acho. Não é trono específico, mas ele deveria assumir o papel do senhor daquelas terras. Entretanto, seu tio acabou assassinando o pai dele e tentou assassinar o Nikos, mas a pedido de algum familiar que o Nikos não sabe, Nikos recebeu clemência e foi apenas banido ad eternum das terras, não só da tribo que ele pertencia, mas de toda a planície de Marfim. Então, desde muito jovem, o Nikos vagou por entre as terras, até que acabou conseguindo ganhar alguns trocados, como uma espada de aluguel ao longo dos anos. Ele especialmente começa a tentar desenvolver para si um tipo... nutrir em seu âmago algum tipo de modos de vida que ele ainda não compreende totalmente, mas que geralmente homens que o Nikos se consideram sábios de tempos em tempos passam por entre as cidades e estados tentando espalhar essas palavras de sabedoria, e o Nikos tenta absorvê-las e, mais que isso, tenta pôr em prática aquilo que ele ouviu desses homens sábios. Basicamente isso. Ô Lucas, tu se inspirou em Hamlet, foi? Ou o nome do norte, que é a
a reinterpretação não é a obra original que deu base a Hamlet. Cara, pra ser bem sincero, pela época que eu fiz a ficha, provavelmente eu me inspirei em Rei Leão. Saxônicas. Ah, Já porque que Rei era- Leão também é uma Também tem reinterpretação isso. de Hamlet. Sim, sim, eu tô ligado. Dado que são 6 anos atrás, provavelmente eu tava lendo algum dos volumes de Crônicas Saxônicas. Crônicas Saxônicas, porque o tio do Ted Ted. mata o pai dele Sim, e toma a posse sim, das sim, terras. sim. De Bebamburg. Eu ainda te virei da muralha Bambaborg e seus. Eu pensei que era o lance do Hamlet, do Homem do Norte, que é aquele. I'll revenge you, father. I'll rescue you, mother. I'll kill you, Funer. É. Ah, mas não é, porque naquela época acho que não tinha saído. Ah, então beleza. Beleza, Dryon, tá por aí? Porra, Sim, que- estou. Ah, tá. Beleza. Fala um pouquinho do teu personagem. Nak, ele é um Valk. Ele vem de uma tribo de guerreiros, né? A qual ele se destacou em combate desde cedo, desde criança. Ele foi ensinado a guerrear. Porém, ele sempre foi constante, né, no exército. Ele teve um crescimento e ele tinha futuro, né, como combatente, né? Porém, após várias invasões, ele testemunhou um abuso, né, de uma mulher indefesa, e ele foi contra isso, e isso feriu todos os seus princípios. Ele desertou da tribo Valk, dos Valks, né, e fugiu para terras desconhecidas. E ele agora vaga solitariamente, trabalhando por dinheiro e comida, apenas em busca de Igual eu. redenção. Entendo. Muito bem. Acender meu cigarro aqui, né? Ouçam, filhos de um mundo cruel, pois este é um tempo de aço, traição e feitiçaria, e o destino não oferece misericórdia. Das areias escaldantes de Jalizar, onde facas brilham na escuridão, aos desertos amaldiçoados de Krath, onde os sacerdotes esfolam suas vítimas em nome dos deuses serpente. Este é um mundo sem justiça, sem piedade. A prata brilha, mas atrai punhais. O poder cresce, mas corrompe. E o medo sussurra nas sombras, pois há horrores que nunca deveriam ter despertado. No trono de Zoatan, um tirano banha sua coroa em sangue. Nos corredores de Tricárnia, magos enlouquecem ao tocar segredos que devoram suas almas. Nos ermos do norte, os bárbaros cantam canções de guerra, suas lâminas sedentas pelo saque. Mas mesmo além das ambições dos homens, há algo pior. Algo que espreita nas ruínas esquecidas de Zandor, nos altares onde as velhas divindades exigem sacrifícios, nos sussurros que atravessam os véus da realidade. Os fracos não vivem para contar suas histórias. Os fortes marcham sobre ossos e cinzas, até o dia em que eles próprios se tornem poeira no vento. Não há heróis aqui, apenas predadores e presas. E vocês, viajantes da tormenta, qual será o vosso destino? Morrer como cães ou gravar seus nomes na história, com fogo, sangue e aço? E é assim que iniciamos a nossa segunda temporada de Beasts and Barbarians. Colírios, Rose e o nosso querido Altan, vocês encontram-se escondidos. Depois de atravessar um rio, escutarem tambores de guerra e presenciarem a incessante marcha de bestas magníficas em um frenesi
irrestrito. Vocês estão como cães amedrontados em uma moita. Fazem alguns minutos que esse comboio passou. É mais ou menos 2h30, 2h40 da tarde. Sol escaldante. A boca de vocês está rachada. Os corpos de vocês estão cansados, estão doloridos. Foi uma viagem exaustiva. Vocês fugiram, vocês atravessaram um rio, vocês viram uma besta que não entendem o que eram, viram coisas que não entendem o que eram. Mas vocês ainda têm uma missão a cumprir. Vocês sabem, vocês estão próximos ao acampamento dos bons irmãos. O que vocês fazem? Nichols, eu acho que aqueles monstros gigantes já foram embora. Talvez seja a hora de sair e continuar nosso caminho. Acho que não irão nos notar. O Nichols, ainda com misto de tanto admiração por bestas incríveis que existem no mundo, quanto pelo medo destas mesmas bestas, e principalmente dos homens que conseguiram domá-las. Ele balança cautelosamente a cabeça de maneira positiva. Ele tenta olhar para os locais para verificar se, mesmo já tendo passado quase 1 hora, né, esperando, para confirmar se não há retardatários nessa comitiva profana. Quando ele observa que não tem, ele, mesmo assim, ele fala em um tom baixo, quase sussurrando para o Colírios. Bem, Colírios, acho que podemos ir. Vamos, Altan. Você também. Altan acena com a cabeça. Curiosamente pensativo. E morre. Dou 30 facadas nas costas dele pra ele sair da mesa. Vamos, devemos estar próximo. Eu estava pensando, Nichols. Rapidão. É tu que era o guia da gente, né? No barco, cada um tinha uma função. Lembra que cada um rolava separado para poder dar certo? Eu cuidava Por terra a gente não tinha definido. Eu acho que não tinha definido, não. Por terra, não. Altan era o desbravador, Dio era o batedor e Lucas era o contramestre. Ok. Vocês sabem o caminho. Agora, pelos pontos de referência, depois de cruzar o rio. Para ser efetivo, no mapa, vocês acabaram de cruzar esse aqui. Já pensou? Se nós conseguirmos seguir esse comboio e roubar uma daquelas bestas para nós, seríamos ainda mais destrutíveis. Elas são formidáveis como uma força de cavalaria muito pesada, mas elas não são rápidas. E devem comer bastante. Ainda não sei se seriam tão úteis assim. Aquelas bestas podem ser muito lentas para ser treinado. Sem falar do cavaleiro. Ainda acredito que para uma cavalaria pesada, os... Como é que seria Buffalo Rider? Os cavalgadores dos búfalos de minha tribo seriam os mais eficazes. Existe um segredo, Nichols. Um segredo de combate. Quanto maior o bicho, mais vulneráveis estão seus pontos fracos. É só saber achar o lugar correto. Igual eu fiz com aquele outro. Nichols se balança a cabeça negativamente e não quero me lembrar do que aconteceu. Vamos seguir. Precisamos sair daqui. Eu estou com sede. Quero beber alguma coisa. Vamos. Evaldo, já que a gente tá em modo de marcha, eu tô com escudos nas costas para melhorar a mobilidade e tô com só a espada curta em mãos, certo? Certo. Mesmo que não haja mato alto nem nada, eu mantenho ela em mãos caso precise de alguma arma rápida para saque. Na mão inábil eu não tô utilizando nada. Beleza. Lucas, me faz um teste de sobrevivência, por favor. Como você é o contramestre. A gente tinha combinado que eu podia rodar conhecimento de batalha. Pode manter?
Pode. Ainda bem, porque eu deletei sobrevivência. Aí, Evaldo, agora não pode mais. Vixe, 1 e 3. Eu. Falhei. Tem algum bônus por a gente já saber mais ou menos o local? Não. Eu posso tentar ajudar? Não, porque você tem o seu pra fazer agora. Percepção. beleza. Pera aí. Vamos lá. Pera aí, Evaldo, vou gastar primeiro o Benny, só tem mais 2. Essa Beleza. merda. Odeio ser jogador por causa disso. 4. Ok. Vou abrir um TXT aqui só pra anotar. Não dá meus pra dados. roubar, né? O prêmio não funciona aqui. Posso rolar meu PCB, né? Pode sim. Eu boto meu PCB é alto. Aí, 5. Alto, um D4. 5, maluco. 5 é bom. Bom, o Altan, ele para, ele observa o rio, observa alguns pontos de referência, olha as savanas e diz, bom, nós estamos próximos ao local onde deveríamos encontrar os bons irmãos. Eu acredito que teremos aproximadamente meio-dia de marcha. Durante a noite chegaremos lá. Nicole se balança afirmativamente. Cabeça. Vamos. Ainda há um longo caminho a seguir. O Cole, ele vai junto, ele está animado para chegar ao local rápido. Ele coloca uma mão sobre o ombro do Nicole e outra mão sobre o ombro do Altan e vai cantando uma música de guerra tricárnia, quando eles comemoravam após uma batalha. O Nicole se não entende, porque ele não fala esse idioma tricarniano. Ele não fala o idioma tricarniano. Uhum. Tá Eu quero cantando transformar em o Luciano. mongol por aí. Ah, não, mongol é personagem de Dryaul, mas seria É Valk. ouvir a banda The Who sendo do Brasil. Cara, acha massa, mas não entende nada. Muito bem. Virando o escopo, Jefferson e Hudson, Sim. vocês encontram-se no acampamento dos Bons Irmãos. Por que motivo vocês se tornaram mercenários? Eu acredito que Rapaz. depois do que aconteceu com a gente não era mais bem-vindo na tribo. A gente meio que era, tipo, mutações bizarras, né? Eram seres que já não eram muito bem quistos. E agora a gente, além túmulo e mutante, fomos expulsos e aí encontramos a única forma de sobreviver, que é lutando pra viver, né? O Instituto Xavier. Vou permitir que vocês criem uma verdade. Uma verdade sobre o mundo? Não, criem uma verdade sobre os Bons Irmãos. Eles têm um apreço por criaturas exóticas, mutantes inclusos. Criaturas mutantes, mutagênicas, por serem consideradas muito únicas e, por via de regra, serem inférteis. É de tão rara que são. É tipo um fascínio, sabe? Tipo, esse bicho, esse tipo de coisa é top. A gente curte uma mutação, tá ligado? Beleza. Dryon, Eu não sei se o Hudson vai concordar, eu tô falando por mim aqui. Tá? Eu acrescentaria principalmente das que foram afetadas pela Lotus. Eles têm um fetiche sexual por mutantes. Não tô brincando. ok. Em qualquer Dryon. outra mesa seria um sim bem grande, mas... Tá aí, Dryon. Estou. Por que você se juntou especificamente aos Bons Irmãos? Porque eles são bons. São irmãos. Mas eu me juntei porque eu como pare, como eu sou um Valk, as pessoas não me aceitam nos locais. Então, os Bons Irmãos me ofereceram, me deram a mão e me aceitaram do jeito que eu sou. Muito bem. Crie uma verdade sobre os Bons Irmãos. Cara, Os esse é bons- perigoso. Existe muita perversão sexual, né? Entre os meus irmãos.
os bons irmãos, eles na verdade é um clã que tem vínculo com como é que se chama? Como é que se chama pessoas que têm poderes aí, pequenos lords com lords, a qual é meio como se fosse um... Rápido, bora. Como é que se diz o pessoal da cruzada lá, que era a elite? 4, 3, Sucerano. 2, Não, a cruzada, pronto, ele era... 0. Acabou o tempo. Exatamente, eu já falei, pô. Acabou o tempo. Como fosse a cruzada, isso aí. Beleza, galera, se você acompanhou até aqui, já sabe, curta, comente, compartilhe, deixe suas opiniões, suas conclusões acerca da mesa. Para mais detalhes, acompanhe elas na íntegra. Os pedaços vão para o YouTube e a mesa completa, episódio a episódio, sai no Spotify. E nos vemos na próxima. Valeu então e tchau.